10.000 graus, valeu que tá fechadão, que fica pelo trem bala. Ai, droga. Valeu que tá fechadão, que fica pelo trem bala. Ai, droga. Bom, turma. Boa tarde, meu nome é João e darei abertura à nossa apresentação, que está num formato totalmente novo. Apresentaremos através de uma divertida animação, contando com diversos ícones do futebol. Bom, nessa apresentação, esperamos que vocês venham a compreender o contexto histórico do arcadismo. Sendo assim, veremos que o arcadismo acontece em um período paralelo ao iluminismo, que causou a ascensão da burguesia. Além disso, veremos também o declínio da monarquia absolutista, avanço industrial, investimentos em educação, entre outros tópicos relacionados. Em questão disso, ressaltaremos a influência dos gregos que o arcadismo teve. Esperamos que venham a gostar desse novo estilo de apresentação, que tem o intuito de transmitirmos nossa pesquisa de forma mais divertida e descontraída a vocês. Surgimento do iluminismo. Ah, isso que você tá vendo é sério. O Messi que vai apresentar o iluminismo mesmo. Surgido na França, logo após o Renascimento Cultural, o iluminismo foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, conhecido como Século das Luzes. O iluminismo surgiu como reação ao absolutismo que dominava a Europa até então. No absolutismo, todo o poder se concentrava na figura do rei, que vivia com luxos pagos pela classe mais pobre através de impostos. Um grupo de pensadores começou a se mobilizar em torno da defesa de ideias que pautavam a renovação de práticas e instituições vigentes em toda a Europa, levantando questões filosóficas que pensavam a condição e a felicidade do homem. O movimento iluminista atacou sistematicamente tudo aquilo que era considerado ao contrário à busca da felicidade, da justiça e da igualdade. Tá bom. E antes que você se pergunte, o que foi o iluminismo? O iluminismo pode ser entendido como uma ruptura com o passado e o início de uma fase de progresso da humanidade. Essa fase é marcada por uma revolução na ciência, nas artes, na política e na doutrina jurídica. Por exemplo, nessa época, o mundo começava a passar por transformações. O Renascimento permitiu o desenvolvimento cultural e intelectual baseado nos ideais de liberdade política e econômica defendidos pela crescente burguesia. O poder das monarquias passou a ser criticado, os valores da igreja foram questionados e o antropocentrismo colocou o homem como centro das questões. O iluminismo trouxe consigo grandes avanços econômicos. A Revolução Industrial abriu caminhos para a produção e expansão dos mercados, e mudanças políticas que acabaram na Revolução Francesa. O mercantilismo, característico da época anterior, deu lugar para a liberdade econômica sem intervenção do Estado. Através da união de escolas de pensamentos filosóficos, sociais e políticos,
enfatizavam a defesa do conhecimento nacional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana. Em suas obras, os pensadores luministas argumentavam contra as determinações mercantilistas e religiosas. Também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Essas ideias eram consideradas polêmicas, pois isso abalava os alicerces da estrutura política e social do antigo regime. E estes foram os principais pensadores iluministas. As celebridades da época: Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, John Locke, Adam Smith, Ascensão da burguesia e queda da monarquia. Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento de revolta social e principalmente política que ocorreu em 1789 na França. Na época, o país enfrentava grandes crises econômicas, pois a burguesia trabalhava duro para com os privilégios cedidos apenas a uma parte da civilização. Os burgueses que viviam em situação de desprezo não concordavam com o modelo de política predominante no país. Por isso, entraram em guerra na tentativa de conquistar uma sociedade mais justa, onde eles pudessem ter os seus direitos atendidos à implantação de um Estado democrático. Início da Revolução. O país já enfrentava crises econômicas desde a posse do rei, devido às dívidas contraídas nos antigos reinados para manter a corte, que era muito luxuosa. No entanto, a produção da França era estruturada em um modelo feudal, ou seja, os burgueses trabalhavam em grandes plantações dentro das propriedades do clero, o que contribuiu pela revolta dos burgueses. Queda da monarquia. A Revolução Francesa dividiu os manifestantes em dois grupos. De um lado, os girondinos, representantes da alta burguesia e defensores de atitudes moderadas, e do outro lado, os jacobinos, representantes da baixa burguesia. A França viveu seus piores momentos entre 1792 e 1794, pois a publicação de alguns artigos da Constituição, como a permanência da escravidão nas colônias, por exemplo, mexia com os sentimentos da população, o que causou ainda mais revoltas no país. Pessoas que se opuseram à Revolução Francesa foram perseguidas e mortas na guilhotina. O rei Luís, inclusive, foi morto dessa maneira em 1793. Ascensão da burguesia. Os girondinos assumiram o poder em um momento que ficou conhecido como Diretório. Essa fase durou 5 anos, indo de 1794 a 1799. Com isso, uma nova constituição foi aprovada e os burgueses conseguiram ver os seus direitos políticos e econômicos serem atendidos. Mas os girondinos não estavam sendo bem aceitos pelo público, pois eles revogaram o congelamento dos preços das mercadorias. Para restabelecer a situação econômica do país, os girondinos pediram apoio do exército. O general Napoleão Bonaparte teve uma forte participação no governo. Ele instaurou o golpe de Brumário XVIII com a promessa de estabelecer a paz temporariamente na França e assumir o poder, implantando um novo governo burguês. Influência no arcadismo. Podemos ver que o arcadismo surgiu em uma época turbulenta, onde a França estava passando por uma grande revolução da classe baixa da sociedade, revoltada com os privilégios da classe alta da sociedade. E o arcadismo foi fortemente influenciado, visto que um dos preceitos do arcadismo é aurea mediocritas, traduzindo do latim, equilíbrio do ouro. Esse preceito diz que o homem deve buscar viver sem simplicidades e sem superfluos. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade.
uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e atribui-se esse pioneirismo aos ingleses pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt em 1765. O historiador Eric Hobsbawm, inclusive, acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada de fato na década de 1780. Os países da Europa que ingressaram primeiro no processo de urbanização foram justamente aqueles que implantaram a Revolução Industrial, final do século XVIII, como por exemplo o Reino Unido e a Suécia. Outros países europeus aderiram à Revolução Industrial ao decorrer do século XIX, período em fenômeno da urbanização. Chamamos de Revolução Industrial as transformações ocorridas na Europa Ocidental entre os séculos XVIII e XIX, diretamente relacionadas à evolução do processo produtivo. A Revolução Industrial teve vários desdobramentos que podemos dividir em etapas. A primeira é limitada à Inglaterra, tendo como destaque o desenvolvimento da indústria de tecidos e o aperfeiçoamento das máquinas a vapor. Este período é conhecido como Primeira Revolução Industrial e teve duração aproximada entre os anos 1760 e 1860. Já a Segunda Revolução Industrial é considerada a etapa de expansão, quando diversos países da Europa e de outros continentes, como os Estados Unidos e Japão, deram início a seus progressos tecnológicos, com duração compreendida entre os anos de 1860 e 1900. Várias inovações técnicas marcaram essa etapa. A utilização do aço, a energia elétrica, o uso do petróleo, a criação do motor, a explosão da locomotiva e do barco a vapor e de inúmeros produtos químicos e do avanço dos meios de comunicação, como o telégrafo, o telefone, o rádio e o cinema. No século XVIII, a escola literária Arcade propunha uma temática mais simples e buscava no ambiente campestre uma fuga imaginária, a fim de desconectar-se do caos urbano que havia tomado conta das cidades, desde o êxodo rural. No meio artístico, temos os famosos lemas arcades, que comprovam a ideia de pastoralismo e abordam a oposição entre campo e cidade. Além dessas características, o arcadismo prezava por resgatar elementos da mitologia clássica. Por isso, é possível perceber que muitos autores da época, em sua poesia, utilizavam vocativos, faziam referências e até veneravam os deuses gregos. Trago a vocês um pequeno trecho de Thomas Antônio Gonzaga, um dos principais autores da época, e que construiu uma lira com referências mitológicas clássicas e demonstrava, também, o sentimentalismo, por causa de sua amada, Marília. Lira 2. Os seus compridos cabelos, que as costas ondeiam, são que os de Apolo mais belos, mas de loura cor não são. Sem a cor da negra noite, e com o branco do rosto, fazem, Marília, um composto da mais formosa união. Perceba que, neste pequeno trecho, o autor compara os cabelos de sua amada Marília com os cabelos louros do deus Apolo, o deus do sol, das artes, da música e da beleza. No entanto, ele diz que os cabelos da amada são ainda mais bonitos, paixão pura. Também temos este outro trecho, situado na segunda estrofe da Lira 3 do autor. Cupido entrou no céu, o grande Jove. Uma vez se mudou em chuva de ouro, outras vezes tomou as várias formas, de general de Tebas, velha e touro. O próprio deus da guerra, desumano, não viveu de amor ileso. Quis a Vênus e foi preso na rede que lhe armou o deus Vulcano. O termo Jove faz referência ao deus supremo Zeus. Já o deus da guerra, citado no trecho, é o deus Ares, que dormia com a deusa Vênus, deusa do amor, e tinha um caso com o deus Ares, enquanto Vulcano, marido de Vênus, se ausentava. Vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras! Aí sim, sabe quem que vai aguentar? Eu! Pão!
Movimento romântico. Se estamos falando do arcadismo, é extremamente importante dar ênfase também ao romantismo, que derivou-se do arcadismo. Bom, o romantismo foi um movimento artístico e cultural no qual podemos ver que privilegiava as emoções. Portanto, era destacado pelo romantismo as sensações humanas e a liberdade de pensamento. Bom, falando agora das características do romantismo, podemos trazer 5 conceitos que caracterizam o mesmo. O primeiro conceito é o egocentrismo, que o indivíduo é encarado como o centro do mundo. O segundo conceito que marca com características do romantismo é o sentimentalismo, que promove as emoções. O terceiro conceito seria a idealização do amor e da mulher. O quarto conceito seria o nacionalismo. E o quinto seria tom depressivo, que basicamente é um discurso que exalta a fuga da realidade. A linguagem do arcadismo era objetiva. Os artistas desse movimento não utilizavam expressões rebuscadas, diferente do movimento barroco, que se apropriava das figuras de linguagem como metáfora e a antítese. A linguagem do arcadismo, por outro lado, era literal. A linguagem do arcadismo também prezava pela clareza de ideias. Nos textos dos poetas arcades, não havia espaço para dúvidas, rebeldia, contradições ou paradoxos. O arcadismo é muito ligado à natureza, pois exalta as belezas naturais e tudo que seja relacionado com elas. E por conta disso, muitos dos escritores adotavam pseudônimos de pastores, por conta da referência à Arcádia e por ser uma profissão que mantém muito contato com o natural. No racionalismo, uma corrente filosófica baseada nas operações mentais para definir a viabilidade e efetividade das proposições apresentadas. Essa corrente surgiu como doutrina no século I a.C. para enfatizar de que tudo que é existente é decorrente de uma causa. No racionalismo tem como principal objetivo teorizar um modo de conhecer dos seres humanos, não aceitando qualquer elemento empírico como fonte do conhecimento verdadeiro. A doutrina do racionalismo alega que tudo que existe tem uma causa inteligível, ainda que essa causa não possa ser provada empiricamente, ou seja, somente o pensamento por meio da razão é capaz de atingir a verdade absoluta. O racionalismo baseia-se no princípio de que a razão é a principal fonte de conhecimento e que essa é inata aos humanos. Dando finalidade à nossa apresentação, aprendemos sobre o contexto histórico do arcadismo. A partir disso, vimos que o iluminismo situou-se como um pilar para o arcadismo. Além disso, a gente consegue perceber também no período arcaico que ocorreram muitos acontecimentos históricos, como o avanço industrial europeu, por exemplo. O arcadismo também deu origem a um outro movimento, e extremamente importante, o romantismo, que, como vimos, foi um dos principais movimentos artísticos. Acabando nossa apresentação, gostaria de agradecer a todos que assistiram e a todos que contribuíram para a nossa pesquisa. Falou!